Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação. Depois da missa, 9h30 da manhã, e a gente tá aqui para fazer nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo, o que ele quer para nossa vida de mudança, o que a liturgia nos apresenta, não é? Todos os dias a igreja traz a liturgia do dia, né? A leitura da palavra de Deus para que a gente medite todos os dias, né? Na nossa vida. Traga para a prática, né? Que a gente possa sentir no coração o desejo de sair da teoria, ou seja, sair da leitura. Muitas vezes a gente medita, muitas vezes a gente lê um pouco a Bíblia, mas a gente lê como um livro, né? Mas a Bíblia ela é mais do que isso, não é? Ela é aquele livro que as palavras elas são vivas, não é? Tudo que vem em nossa direção através da Bíblia é para nossa melhora, né? Para melhorar a nossa vida aqui na Terra, deixar de praticar as coisas erradas, né? Aos olhos de Deus e passar a praticar as certas, conforme a sua vontade. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Continuamos em Lucas. O capítulo é 16 e o versículo é do 1 ao 13. Tomaram atitude prudente. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. E o que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que, quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um e os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, o Evangelho ele vem nos falar um pouquinho sobre esse Senhor chamado dinheiro também. O Evangelho também nos traz a história desse administrador desonesto, né? Então, a palavra diz que esse administrador, o patrão desse administrador, soube que ele estava passando rodo nas coisas dele, ou seja, roubando ele. E aí ele chega e vai lá conversar com ele e diz que ele, a partir daquele momento, ele não vai mais fazer parte da administração dos bens lá do patrão dele. E ele fica, a palavra diz que ele fica desesperado. Por quê? Pelo que ele fala aqui,
Ele é uma pessoa orgulhosa, porque ele diz, de mendigar tenho vergonha, ou seja, de pedir. Né? Então ele pensou, a palavra diz que ele botou para refletir sozinho. Se ele me colocar para fora, de mendigar tenho vergonha. Ele era orgulhoso. Jamais ele iria pedir algo a alguém. Né? Para trabalhar no pesado, ele não podia. Né? Não podia, não aguentava. Né? Então, o que vou fazer para garantir o meu sustento? Então, ele teve aquela astúcia, né? De chamar todos os empregados daquele patrão dele, né? Que devia ao patrão, e fez mais uma desonestidade ali, né? Para ganhar ali a amizade daquele povo ali. Porque caso ele precisasse de ajuda, ele tinha ali aquele povo para ajudar. Por quê? Porque ele ajudou aquele povo. Ele diminuiu os valores que aqueles empregados deviam para o patrão dele, entendeu? E ali ele ia ter favores, né? Aquelas pessoas passaria a ficar, né? A dever favores a ele. E com isso, ele ia adquirir tudo que ele quisesse com aquele povo. E assim foi feito. E a palavra diz que Jesus elogia, né, a astúcia, a inteligência, né, que o ser humano tem quando não tem a visão de Deus. Hoje a palavra de Deus ela vem nos ensinar isso aqui em primeiro lugar. Quando a gente vive no mundo, a gente sabe muito bem administrar tudo, né? Nem que seja passando o rodo nas pessoas, nem que seja passando o pé nas pessoas, mas a gente sabe resolver as coisas, né? A gente sabe resolver aquilo ali, aquele problema ele é resolvido, mesmo que seja desonestamente, vamos se dizer, mas é resolvido, né? E aí a palavra diz, mais embaixo você vai ver, que ele chama os empregados e aí faz aquele acordo com os empregados por trás do patrão, né? E ali ele livra a pele dele de no futuro ele passar fome, passar necessidade, não ter onde morar, porque ali ele estava sendo demitido do cargo de administrador que tinha, né? E aí mais embaixo Jesus vem dizer, né? E aqui a gente interessante que a gente lê, né? E a gente vê que existe um elogio de Jesus, né? A ele, da astúcia dele. Jesus não estava elogiando a forma desonesta com que ele estava tratando aquela situação, mas Jesus estava elogiando, né? Admirando a astúcia, né? O planejamento. Em questão de segundo você planeja as coisas, né? Para você se dar bem. Isso é em qualquer área da nossa vida, né? Do jeito que esse camarada que ele fez isso, qualquer um de nós pode fazer em coisas pequenas, de coisas pequenas e em coisas grandes, né? Quando você vê uma pessoa fazer no pequeno, pode ter certeza que ela é capaz de fazer no grande, não é? Ela é capaz de fazer no grande. E Jesus vem dizer, né? Que a gente não pode servir a dois senhores. Eu não posso servir ao dinheiro, que para Jesus significa um senhor, porque ele nos domina. O dinheiro, ele nos domina. O dinheiro domina o ser humano de verdade, né? E a partir do momento que você começa a ter dinheiro, você pode perceber que se você é uma pessoa muito ali fiel às coisas de Deus, muitas vezes você é muito fiel à igreja, você vai a grupos de oração, você é aquela pessoa assim muito de Deus, sem dinheiro, né? Mas aí quando a tua vida ela começa a melhorar, tu começa a colocar o dinheiro no bolso, a primeira coisa que tu faz é se afastar das coisas de Deus. E aí você não está servindo mais um Deus verdadeiro, que é o próprio Jesus Cristo vivo. Você está servindo ao seu dinheiro. Você passa a servir aos seus bens.
Você veja quantas pessoas nessa terra têm ciúme das suas coisas, das coisas das suas conquistas. O que conseguiu? Bens materiais, né? É um carro, né? Que se tiver uma criança, se tocar, triscar uma caneta no carro, é capaz de matar. É capaz de matar a criança por causa do carro. Então, um adorador do carro. Para Jesus, o carro é um senhor. A conta bancária passa a ser um senhor quando Jesus diz: você não pode servir a dois. Ou você, quando você for servir a um, você vai abandonar o outro. Né? Você vai sempre abandonar e a gente abandona. A gente muitas vezes deixa Jesus de lado, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a quem a gente deve tudo, né? Por conta dos nossos bens. A gente se apega aos bens, a gente não quer ajudar ninguém muitas vezes, né? Muitas vezes eu não tenho, eu não posso, eu sou um coitado. É difícil um ser humano, por mais pobre que seja, não consiga ajudar alguém que chegue pedindo. Não existe, não existe. Não é? Então a gente pode ajudar sim, mas muitas vezes a gente não ajuda porque a gente acha que vai faltar pra gente. Não é? Um Deus. Fazemos do nosso Deus o dinheiro, os bens, aquilo que a gente possui. Não é? E Jesus vem dizer: se você não for fiel no pequeno, você não vai ser fiel no grande. Aí, ao mesmo tempo, a gente vê aqui ele falar dos bens. Né? Ele fala daqueles bens, dos bens materiais, ele fala do dinheiro, mas também, espiritualmente falando, ele fala daquilo que a gente faz na igreja. Né? Na nossa vida do cotidiano, no nosso mundo, né? A gente vive dessa forma. A gente vive com ciúme do que as pessoas peguem o que a gente tem. A gente não quer emprestar nada a ninguém porque para não acabar. E é aquele zelo, e é lambendo, e é fazendo, e é acontecendo. E Jesus ele vai ficando para trás. Por quê? Muitas vezes eu até sei, eu sou um conhecedor da palavra de Deus. Mas eu estou tão empolgado com aquele dinheiro que está me entrando que eu nem estou aí. Então eu começo a fazer coisas absurdas, como a gente vê a humanidade fazer, né? Com dinheiro eu faço tudo, eu posso tudo. Com dinheiro eu compro tudo, né? Você vê aí esses doadores de órgão, por exemplo, essas pessoas que precisam, que têm dinheiro. A fila do SUS é enorme, mas se chegar alguém com money, o órgão é seu. É do primeiro que chega, né? É do primeiro que chega. Ninguém quer olhar para aquele que está na fila primeiro, não. Não quer. Por quê? Porque eu estou servindo a um Deus chamado bens, a um Deus chamado dinheiro. Eu não vou pensar no outro que está precisando há 10 anos atrás, que vem lutando para conseguir uma vaga. Não. Eu estou pensando no meu bem-estar. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Então é isso e vários outros exemplos que a gente pode citar aqui. E Jesus disse: é difícil você amar um Deus para não desprezar o outro. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quando você permanece no meu caminho, mesmo que eu dê a bênção a você, para você prosperar, para você ser próspero, você for uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estudiosa, você vai crescer na vida pelos seus méritos. Então você é digno de ser uma pessoa rica. Você é digno de ter seus bens, você é digno de ter seu dinheiro. Mas contanto que você não me esqueça. Contanto que você use do seu dom. Não é? Aqui a gente fala do dom do trabalho. Não é? Então, eu sou um arquiteto, por exemplo. Arquiteta, então, é o meu dom. Eu tenho dom, eu gosto, eu amo essa profissão. Eu sou um professor, eu sou um médico, né? Eu sou um advogado. Então, assim, o dom que a gente exerce em relação a estudo. Aqui é falado sobre isso.
esse dom, ele precisa ser alimentado. Não é? Eu não posso servir a um e desprezar o outro. Então, muitas vezes eu já conheço a Jesus, muitas vezes eu já conheço a palavra de Deus, mas eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu mato um leão por dia, pronto. Eu saio de manhã, só quero chegar no final da tarde, pelo menos com o dinheiro da minha comida, né? O dinheiro do meu alimento daquele dia. Então, eu estou aos pés de Jesus. Senhor, cheguei cansado, mas glória a Deus. Glória a Deus que eu consegui bem aqui o dinheiro de pagar meu aluguel amanhã. Glória a Deus que eu consegui aqui comprar minha cesta básica da semana. À noite eu estarei lá no culto, eu estarei lá na igreja, eu estarei no grupo de oração. Estou aqui porque ainda não chegou a minha vitória. A vitória que o ser humano pede é a riqueza, muitas vezes, né? É a riqueza. Aquilo ali que está acontecendo é louvável. Por quê? Porque você está numa situação difícil, então tudo que entra é lucro. Mas quando você começa a prosperar, que você aí começa a soberba, aí começa, né? Tô precisando ir na igreja, mas não vou não, sabe? Não vou não, porque assim, eu já trabalhei tanto hoje, aí hoje eu já não vou. E o dinheiro entrando, e o dinheiro entrando. E você vai esquecendo Jesus. É por isso que ele diz, é difícil você amar dois senhores, você fazer ali a vontade dos dois senhores, você não faz. Você bem ama um, você vai desprezar o outro. Então a gente passa a amar o dinheiro, a gente passa a amar os bens e a gente começa a desprezar Jesus. A gente só tá com Jesus na dificuldade. E você sabe que é assim. Eu sei que é assim e você sabe que é assim. Nas dificuldades eu tô contigo, Senhor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é aquele que me dá tudo o que eu preciso, né? Mas quando eu já tenho, quando eu começo a conquistar, né? Senhor, se eu fique bem aí, porque hoje não dá tempo eu ir para a igreja. Não vou para a igreja hoje não, hoje eu vou para minha casa de praia. Hoje eu tenho um churrasco. Hoje a gente marcou a pizzaria. Mas é domingo, dia da missa. Não vou não. A gente não vai porque dia de domingo lá na pizzaria tem um sonzinho ao vivo, uma voz e violão assim, bem... E aí a gente vai para lá. Já esqueci. Vou dando, entendeu? Então Jesus vem dizer, coloque o seu dom a serviço também das coisas de Deus. Una uma coisa com a outra. Quando você estiver progredindo, quando você estiver crescendo na honestidade, não abandone as coisas de Deus, não abandone o próprio Jesus Cristo porque você tem bens, porque você tem dinheiro. Una uma coisa com a outra, é isso que Jesus quer dizer, me una a essa situação, porque se foi honestamente que você conquistou tudo isso, fui eu que lhe dei a sabedoria e a saúde para que você chegasse até onde você chegou. Por que é que você me despreza quando você está numa vida boa, né? É como se fosse mais ou menos isso. Coloque o seu dom também à minha disposição, que quer dizer, se eu sou um arquiteto, se eu sou um pedreiro, um exemplo, eu posso tirar um dia da minha semana e fazer algo pela minha igreja, pela minha comunidade, que muitas vezes eu até vivo lá dentro, né? Mas o meu trabalho, o meu dom, eu só faço por dinheiro. Então, se cada um que frequenta a igreja fizesse um pouquinho, né? O céu estava muito alegre. É isso que Jesus quer dizer. Una o seu dom também a mim, né? Também a mim. Una. Faça alguma coisa também, né? Se eu sou uma professora, muitas vezes eu sou uma professora já aposentada. Tem tantos alunos naquela igreja ali que eu poderia ser o quê? Uma catequista,
né? Eu poderia dar um minutinho da minha semana para ensinar ali a palavra de Deus àquelas crianças. Então eu posso fazer tanta coisa. Unir o útil ao agradável. Por quê? Porque durante a minha vida difícil eu vivi tão próximo de Jesus, eu ia tanto. Porque agora que eu cresci, agora que eu tenho bens, agora que eu tenho dinheiro, que eu posso fazer o que eu quero, eu desprezo a Jesus Cristo, que é Ele que me deu, foi Ele que permaneceu ali presente na minha vida difícil. Por que não encaixar Ele na minha vida agora? Nessa vida maravilhosa que eu tô vivendo, dessas conquistas. Todas as vezes, todo ano eu tô conquistando algo, né? Glória a Deus, graças a Deus, todo ano tô conquistando. Eu não posso tirar Jesus dessa frente, eu tenho que colocar Ele cada vez mais à frente de tudo. E não adorar um Deus chamado dinheiro. Infelizmente, o mundo nos convida a adorar essas coisas. As coisas espirituais, elas são totalmente diferentes, né? Totalmente. Então, quando eu tenho em primeiro lugar Jesus na minha vida, eu vou pedir sempre o direcionamento do Espírito Santo para que eu saiba administrar a minha vida financeira, principalmente. Para quê? Para que essas coisas não venham cair no meu coração. Esse tipo de adoração. Muitos falam de nós que adoramos imagem, adoram um Deus morto, que é a Santa Cruz. Enfim, adoração é tudo que eu tiro Jesus do foco da minha vida. E dinheiro é uma das coisas principais. Carros, casas, bens, empresas, seja lá o que for. Você vê as pessoas alienadas, cada dia querendo mais dinheiro, cada dia querendo mais bens, cada dia querendo isso. Puxa o tapete de quem tiver na sua frente para conseguir aquilo que quer, né? E Jesus vem dizer: una-se a mim. Entenda que eu sou o seu Deus. Entenda que eu tenho que estar na prioridade da sua vida, para que você possa adquirir cada vez mais saúde, né? Disposição para poder trabalhar, porque isso só quem pode te dar sou eu. Só quem nos dá a saúde, a disposição para enfrentar a vida é Jesus, mais ninguém. Então, se você pega essa disposição só do trabalho, do dinheiro que está ali, e você vai querer viver em cima somente de uma vida de dinheiro, de bens, disso, aquilo outro, você vai sim desprezar o Senhor. Você vai sim se perder no caminho, né? Então, um dia tudo vai acabar. E aí? O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo se eu estou adorando simplesmente dinheiro, bens, o carro, a casa, né? E estou desprezando aquele que vai abrir as portas do céu para mim. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.